Olá, meus amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao canal. Como sempre, fico feliz em poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, trocar ideia. Esse bate-papo é sempre saudável para que nós possamos juntos chegar à tão sonhada independência financeira. O vídeo de hoje ele é bem mais voltado para a sua educação financeira do que para o seu investimento propriamente dito, mas ele tem total reflexo nos seus investimentos de uma forma bem direta. O que é melhor, comprar à vista ou parcelado? Então, se você quer saber o que é mais vantajoso para você, de uma forma lúdica, bem fácil e bem tranquila de aprender, fique comigo depois da vinheta que você não vai se arrepender. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que, se por um acaso o vídeo estiver agregando alguma coisa para vocês, se o canal estiver acrescendo alguma coisa no seu conhecimento, nem que seja um pouquinho, então eu peço aquele like, porque isso ajuda demais o crescimento do canal, faz com que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Eu queria pedir também que vocês dessem uma olhada na descrição do vídeo, pois tem links bem interessantes, referente a alguns livros, que é essencial para o seu crescimento no mercado financeiro. Também gostaria de dizer que eu sou advogado previdenciário, então se você é do Rio de Janeiro e possui alguma demanda contra o INSS, seja referente a qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de aposentadoria, aposentadorias em gerais, aposentadoria especial, aposentadoria do vigilante, revisão de qualquer benefício, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, LOAS, Auxílio Brasil, enfim, qualquer coisa referente ao INSS, meu e-mail está aí, pode fazer contato que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Bem, então, indo para o assunto do vídeo, de uma forma bem direta, eu queria dizer o seguinte: se vocês tiverem que guardar apenas uma pequena parte desse vídeo, uma pequena parte de tudo que eu falarei hoje aqui para vocês, então, pessoal, que sejam essas duas coisas. Se vocês conseguirem guardar essas duas coisas que eu vou falar agora, eu já ficarei extremamente feliz. Mas isso tem um impacto total na sua vida, não só financeira, mas na sua vida de uma forma geral, daqui para sempre. E a primeira coisa é: não pague juros. Pelo amor de Deus, tire isso do seu vocabulário. Não pague juros. Faça os juros trabalharem a seu favor. Eu só tenho uma exceção para essa regra, que é a compra de um bem de alto valor. E o que seria um bem de alto valor? Seria um imóvel, uma casa, por exemplo, um apartamento ou um automóvel. Mas depende do automóvel, porque os 3 últimos automóveis que eu comprei foram à vista. E a segunda coisa, sabe o que é? Só compre alguma coisa quando você já tiver o dinheiro para pagar. Primeiro tem o dinheiro, depois você compra aquilo que você quer comprar. A única exceção, claro, como eu falei antes, é para um bem de grande valor, porque realmente aí é muito difícil você acumular um patrimônio inteiro de uma casa, por exemplo. Já viu aquela frase, ah, mas a gente corre atrás e consegue? Não, risque isso do seu vocabulário. Não corra atrás de nada, corra na frente. Primeiro você junte o dinheiro que você quer, depois você compre o bem. Tenham essas duas frases que eu acabei de falar para vocês como um mantra na sua vida. Então, se você tiver isso como um mantra, se você seguir à risca essas duas situações, nunca mais vocês terão problemas com dívidas. Podem ter certeza disso. Bem, e agora que nós já estabelecemos essas duas premissas, fica muito mais fácil discutir o assunto do vídeo. E para agir dessa forma que eu falei, talvez você pense que seja difícil, seja meio complicado, mas não. Isso não requer nenhum conhecimento, nenhum estudo financeiro, de matemática, nada. Isso tem a ver apenas com o hábito, com a sua forma de agir. E quando você começa a ter isso como hábito na sua vida, fica tudo mais fácil, muito, muito mais fácil. Eu costumo dizer para todo mundo que a pessoa mais controlada, quando diz respeito a dinheiro, a pessoa mais controlada que eu conheço, com certeza foi meu pai. Nunca conheci ninguém como ele. Para vocês terem uma ideia, meu pai trabalhava na construção civil, que ele mesmo dizia antigamente era peão de obra, ganhava muito pouco, muito pouco. Eu não lembro valores exatamente, mas eu imagino que meu pai ganhava no máximo 2 salários mínimos, não mais do que isso. E tinha ele, minha mãe e 2 filhos para sustentar. A nossa família era extremamente pobre. Mas eu tenho essa imagem viva na minha cabeça, que toda vez que meu pai recebia, quando chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era sentar à mesa com a minha mãe, pegava o caderno e começava a anotar
todos os gastos do mês, e para cada gasto ele pegava aquele valor e separava, dava na mão da minha mãe, esse valor é para o gás, esse é para o pão, esse é para a luz, este aqui é para a roupa dos meninos, e no final de tudo ele pegava uma parte e falava, isso aqui é para você comprar o que você quiser. E a minha mãe nunca gastava aquele dinheiro, raramente ela gastava aquele dinheiro, ela deixava aquilo guardado para usar na situação de emergência, por exemplo, e com isso, meu pai nunca precisou fazer uma prestação na vida, nunca se meteu na dívida. Tudo que ele precisava comprar, ele primeiro juntava aquele dinheiro, depois comprava, seja uma televisão, seja uma geladeira. É claro que não tinha condições de comprar nada muito mais caro, como carro, por exemplo, mas para as coisas básicas do dia a dia, ele tinha esse controle. E, infelizmente, eu só comecei a investir depois que ele faleceu. Então, à época, eu não tinha esse conhecimento de como ele era tão controlado. Se pudesse, eu daria os parabéns para ele, eu daria um abraço, falaria, cara, você é sensacional, você é extraordinário, porque é muito difícil de você ver isso hoje em dia, uma pessoa tão controlada assim. Então, eu tenho essa tristeza de não poder ter dado os parabéns para ele em vida. Meu pai nunca teve nenhum estudo em relação a investimento, em relação a finanças. Se ele tivesse um pouquinho de estudo, com certeza ele teria ficado rico, eu tenho certeza disso. Então, isso que vocês estão tendo aqui, pessoal, isso vale ouro. Conhecimento não tem preço. Vocês têm condições de aprender, de estudar de forma gratuita. Tem muito conteúdo bom aqui no YouTube, tudo de graça. Então, faça valer a pena isso. Passe esse conhecimento para seus filhos. Com certeza eles terão um belo futuro pela frente. E tire proveito, porque se ele tivesse tido esse conhecimento antes, nossa vida teria sido muito melhor. Infelizmente ele não teve. E como eu disse, infelizmente também não tive a oportunidade de parabenizá-lo, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, infelizmente. E fica outra dica aqui para a vida: nunca deixe passar a oportunidade de você falar para alguém que ama, que alguém é importante na sua vida, que essa pessoa faz a diferença. Então, se você tenha a oportunidade de falar, diga enquanto pode, porque a vida é como um sopro, ela passa muito rápido e às vezes amanhã essa oportunidade já terá passado. Bem, muitas pessoas querem gastar primeiro, sem ter o dinheiro, principalmente quando utilizam cartão de crédito, né, por causa da facilidade. Então, saem fazendo várias dívidas, várias compras. E quando você compra algo parcelado, sem ter o dinheiro primeiro, o risco é muito grande. Por quê? Primeiro que você pode ficar desempregado. Então, quando você fica desempregado, já muda toda a sua estrutura financeira. Outra é que nós vivemos numa economia louca. Aqui no Brasil, tudo muda a todo instante, muda de uma hora para outra, muito rápido. Então, às vezes, você entra em determinada dívida, que hoje ela é, vamos supor, 30% do seu patrimônio. Mas, como tudo pode mudar de uma hora para outra, a inflação pode ficar alta demais, e aquela dívida que era apenas 30% da sua renda passa a ser 50%, 60%, 70%. Então, fica, às vezes, inviável você pagar, você não consegue pagar e acaba se endividando cada vez mais, paga apenas a parte mínima do cartão, que vem aqueles juros absurdos, que é uma coisa louca que nós pagamos de juros aqui no Brasil, para o cartão de crédito. Para vocês terem uma ideia, a taxa cobrada em média dos juros no cartão de crédito aqui no Brasil é de 400% ao ano. Pessoal, isso é loucura, isso é um roubo, isso é um verdadeiro crime. Você não tem noção de como essa taxa é muito alta, é altíssima. Para vocês terem ideia, se você tiver uma dívida no cartão de crédito de R$ 5.000, a uma taxa dessa de 400%, como eu falei, após o período de 5 anos, essa dívida, que era de R$ 5.000, terá pulado para simplesmente R$ 15.600.000. Então é algo absurdo. Então jamais paguem juros, principalmente no cartão de crédito. Deixe os juros trabalhando a seu favor. Então, como que você vai fazer daqui para frente? Se você tiver que comprar algo e você conseguir um desconto para pagamento à vista, que seja 3%, 5%, então pague à vista com esse desconto, porque 3, 5, 10% é muita coisa mesmo. Às vezes as empresas pagam 10% de dividendo ao ano. Então, numa negociação com o vendedor de 5, 3 minutos, às vezes no máximo, você consegue um rendimento que você demoraria um ano investindo na empresa para ganhar. Então, não deixe passar essa oportunidade. Quando você tem um desconto desse para pagamento à vista, isso é como se fosse ouro que está de frente a você. Agora, você não conseguiu esse desconto. Infelizmente, você tentou, você negociou, mas não foi possível. Então aí, somente aí, você pagará com cartão de crédito. Mas você pagará com cartão de crédito
com um tipo de benefício. Principalmente se esse cartão te oferecer cashback, que é o que eu gosto. Ou, se não tiver cashback, que ao menos seja um programa de pontos, programa de milhagem, que você pode trocar por viagem, pode trocar por produtos, mas você tem que ter algum tipo de benefício no cartão. Se o seu cartão não te dá nenhum tipo de benefício, então você troca de cartão. Hoje nós temos muitas opções, principalmente de bancos digitais, praticamente todos eles oferecem cashback. O meu é de 1%, então todo mês 1% do que eu gasto no cartão já volta em forma de investimento, já fica rendendo juros, mas eu posso sacar a qualquer momento. Agora, já se vai pagar no cartão de crédito e se puder parcelar sem juros, não esqueça, não pague juros. Se puder parcelar sem juros, é melhor ainda. Por quê? E você vai pegar o valor das parcelas e vai deixar aplicado. Então você vai estar ganhando juros daquela sua aplicação. Então isso é uma forma totalmente inteligente de você fazer as suas compras. Mas algumas pessoas, elas dizem o seguinte: poxa, mas eu não consigo juntar dinheiro, não dá. Essa história de primeiro juntar para depois gastar, eu não consigo fazer isso. Pessoal, se você está pensando em investir, mas tem esse tipo de pensamento, mude isso agora, mude isso de imediato. Isso é completamente psicológico. Faça um curso, leia livros de autoajuda, consuma algum material aqui gratuito no YouTube sobre educação financeira, mas dá um jeito de mudar isso, porque não tem lógica. Se você consegue pagar uma prestação, se você consegue pagar um carnê, por que você não consegue primeiro juntar o dinheiro? Na verdade, um dos primeiros vídeos que temos aqui no canal fala justamente sobre educação financeira e como você consegue melhorar o seu aporte mensal. Eu falo das melhores formas que você tem para economizar. E uma das coisas que eu falo é que primeiro você tem que se pagar. E o que isso quer dizer, Alexander? Quando você pega o seu dinheiro e vai no mercado fazer compras, por exemplo, os produtos você levou para casa. Mas quem foi pago com aquele dinheiro foi o dono do mercado, foi os produtores, foi a transportadora que fez o transporte do produto. Quando você compra uma roupa, quem foi realmente pago é o dono da loja, é o produtor da roupa. Quando você faz uma viagem, quem foi pago por aquilo é a companhia aérea, é o hotel onde você ficou hospedado, é a empresa de ônibus que fez o seu translado. Enfim, você precisa ser pago pelo seu dinheiro. E o que isso significa? Quando você recebe o seu salário, a primeira coisa a fazer é separar uma parte daquele dinheiro para você, que aquele dinheiro tem que ser seu, para no futuro te dar um conforto, não só para você, mas para toda a sua família. Então, se você fizer isso todos os meses, ao longo dos anos, você verá que é super fácil você conseguir ter um patrimônio considerável, porque aquele dinheiro você automaticamente já vai excluir dos outros gastos. Depois que você faz essa separação, você separa as outras coisas para os gastos básicos, luz, telefone, transporte, comida e etc. Mas isso tem que ser um hábito na sua vida. Então, se você tiver isso como hábito, quando você começa a primeiro separar o seu valor, primeiro se paga, depois separa o dinheiro para os outros gastos, com certeza é apenas questão de tempo para você atingir sua independência financeira. Bem, pessoal, se o vídeo foi útil, se agregou alguma coisa para você, deixa aquele like, ajuda muito ao YouTube entregar este conteúdo para mais pessoas, para que todo mundo tenha a chance, tenha a oportunidade de aprender um pouquinho e vir para o mercado financeiro. Se você tiver dúvidas, sugestões, deixe nos comentários, é sempre legal, porque às vezes uma dúvida que você tem é a mesma de outras pessoas, e isso vai engrandecer aqui o nosso bate-papo, vai fazer com que eu tenha ideias para os próximos vídeos, e com certeza eu estarei aqui na próxima oportunidade, pronto para batermos mais um papo. Até a próxima.